Gente, hoje, dia 10, né, é o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus, uma doença complexa e de difícil diagnóstico. É verdade, por isso é preciso estar atento aos primeiros sintomas para iniciar o tratamento quanto antes. Notícias do Bem vai conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o médico reumatologista Dr. Thales Azevedo. Dr. Thales, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem. Obrigado pela sua disposição e a sua disponibilidade, né, em nos atender aqui para falar a respeito dessa doença. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, então, o que é o lúpus, né? Muita gente ouve falar, mas não sabe direito como é essa doença. Eu que agradeço pelo convite. O lúpus é uma doença autoimune que faz alteração no colágeno, né? Como nós temos colágeno em praticamente todas as partes do nosso corpo, a gente pode ter manifestações em quase todos os órgãos e sistemas, né? As manifestações mais conhecidas do lúpus são as manifestações cutâneas. Ela dá até uma alteração cutânea bem característica, que a gente chama de rash malar, que é uma mancha avermelhada que dá nessa região da face e que polpa essa região aqui do sulco nasolabial. Além disso, o paciente com lúpus ele pode ter dor nas articulações, ele pode ter queda de cabelo importante, pode ter manifestações nos rins, pode ter manifestação pulmonar, né, e várias outras manifestações. Mas a primeira, né, o que começa geralmente, são as manifestações de pele e nas articulações. E assim, a gente analisando todos esses sintomas, né, e vendo da gravidade que é, assim, né, isso reagindo em nosso corpo, como é que a gente adquire, né, o lúpus, assim, como que é essa infestação no nosso corpo, a transmissão? O lúpus, ele é importante mencionar que ele não é uma doença transmissível, né, porque isso gera um certo preconceito contra os pacientes, porque quando alguém de fora vê lesões de pele, pode assumir que isso é transmissível, mas o lúpus ele não é uma doença transmissível. A pessoa ela nasce com a genética, ou adquire essa genética ao longo da vida, e aí, por algum motivo externo, né, ou alguma infecção, ou algum estresse emocional importante, ele vai deflagrar e dar início às manifestações da doença. Então, de fundo, a doença ela tem características genéticas que vai se manifestar a partir do momento que ela tem contato com algum fator ambiental que vai ser o gatilho para iniciar a doença. Ou seja, existe alguma forma de prevenção? Não, né? Se as pessoas tiverem predisposição genética a ter o lúpus, elas terão o lúpus. O importante no caso, então, seria a identificação o quanto antes dessa doença, né? Ficar atento aos sinais para que possa ser feito o diagnóstico e iniciado o tratamento precoce, né, doutor? Sim, o diagnóstico e o tratamento precoce são as melhores opções, né? O fato da pessoa ter a genética não significa necessariamente que ela vai ter a doença, porque ela precisa de um fator externo, ambiental, que vai ser o gatilho para iniciá-la, né? Então, o melhor que nós podemos fazer é ter uma vida saudável, né? Em que tenha uma alimentação muito correta, que não tenha consumo exagerado de ultraprocessados, fazendo exercícios físicos regularmente, né, evitando tabagismo, bebida alcoólica e evitando estresse muito grande. Porque se você controla esses fatores, você consegue talvez impedir que a doença se inicie, apesar de ter a genética. Mas de modo geral, o melhor é, caso tenha algum sintoma, procurar rapidamente um reumatologista para fazer o tratamento de forma mais precoce. Entendi, doutor. E assim, após a gente, né, então, desenvolver, o senhor falou uma coisa ali que é bem interessante, né, que tem a ver com a questão da nossa, de estar bem, o estresse, né, tudo isso que muitas vezes a gente acaba sendo levado pelo dia a dia, e então é algo bem delicado mesmo, que a gente precisa ter muita atenção. Mas quando desenvolve em nosso corpo, quais são os cuidados necessários que nós devemos ter no dia a dia, né? A partir do momento que a pessoa já tem as manifestações, ela vai ter que consultar com um reumatologista de preferência, né? E dependendo de qual manifestação ela teve, ela vai fazer uso de medicamentos que podem ser imunomoduladores, imunossupressores, a depender da gravidade dessas manifestações, né? Um cuidado que a gente sempre recomenda para os pacientes com lúpus é o cuidado com a exposição à radiação ultravioleta, né? Radiação solar. Porque essa radiação, ela conhecidamente ativa o lúpus, né, tanto nas manifestações cutâneas quanto nas demais manifestações da doença.
Além disso, um estilo de vida muito saudável, né, evitando tabagismo, etilismo, exercícios físicos regulares, né, tendo uma dieta mais saudável é sempre muito importante para que você consiga cuidar melhor da doença, cuidar melhor da saúde, suportar melhor. Mas o cuidado diferente que a gente tem em relação ao lúpus é o cuidado à exposição solar. Por ser uma doença genética, primeiro, ela é o gene dela, ele vai de pai para filho obrigatoriamente ou ele pode ser recessivo? E tem como fazer um teste genético para identificar se você tem esse gene do lúpus? Vale a pena fazer essa investigação? Atualmente nós não fazemos essa investigação porque não é apenas um gene, sabe? Na verdade, são grupos que têm mais de 100 genes diferentes que podem ser implicados na doença. Então, o que acontece é que, às vezes, a pessoa tem lúpus, mas ninguém da família tem. Por quê? Porque, às vezes, o pai ou a mãe dessa pessoa, ela não tem todos os genes necessários para desenvolver a doença. Mas cada um deles tem uma pequena parte desses genes e a pessoa herda essas duas partes de pessoas diferentes e, por fim, ela pode manifestar, né? E, além disso, mesmo que tenha genética, como a gente mencionou, em alguns casos a pessoa não desenvolve a doença por fatores que a gente não entende muito bem ainda. Essa questão da hereditariedade, ela existe. Pessoas que têm parentes de primeiro grau, né, e aí a gente fala mãe, pai, filho, com lúpus, ele pode ter 9 vezes mais chance de desenvolver a doença do que aquela pessoa que não tem nenhum familiar com a doença. Mas não tem nenhum exame que a gente consiga fazer, não tem nenhuma forma que a gente consiga fazer para diagnosticar antes das manifestações, infelizmente. O ideal é a avaliação e diagnóstico precoce mesmo. Entendi, doutor. E assim, eu gostaria de falar agora, porque hoje, dia 10, é o Dia Internacional, né, do Lúpus. Assim, eu gostaria que você falasse a importância dessa data, né, das pessoas se atentarem e ficarem mesmo assim, tendo o próprio conhecimento mesmo. Sim, a data mundial do lúpus ela é importante de vários aspectos, né? Eu acho que o primeiro deles é a conscientização das pessoas, tanto para a avaliação da doença como a possibilidade de justificativa de algum sintoma que a pessoa estiver sentindo, né? Então, se tiver alguma manifestação de pele, se tiver queda de cabelo importante, se tiver dores articulares ou outras manifestações sugestivas, procurar o reumatologista. E, além disso, a segunda importância é a conscientização das pessoas que podem encontrar alguém com lúpus, né? O lúpus, ele, como faz lesões de pele, às vezes, muito feias, ele pode levar com que a pessoa seja vítima de preconceitos, né? Pessoas considerando que a doença é contagiosa, transmissível, o que não é o caso. Então, acho que é importante, assim, ter um dia mundial para conscientização tanto das pessoas que têm manifestações sugestivas do lúpus procurar precocemente o tratamento e também para pessoas que, às vezes, convivem com alguém que conhece com lúpus e que não precisa ter medo de pegar a doença só porque ela tem uma aparência cutânea um pouco, às vezes, um pouco mais agressiva, né? No lúpus, a gente pensa numa doença que ainda é pouco conhecida da grande maioria da população, na verdade? Sim, é uma doença que é pouco conhecida. Assim, a maioria das pessoas, quando chega no consultório e a gente dá o diagnóstico de lúpus, né, praticamente não conhece ninguém da família, nem outra pessoa que tenha a doença. O que acontece é que é uma doença considerada rara, né, muito menos frequente do que outras doenças como diabetes, hipertensão, e isso faz com que a doença ela caia meio que no esquecimento em alguns momentos, né? Mas é importante datas como essa, né, para que a gente possa colocar em evidência uma doença que pode ser potencialmente grave se ela não for tratada adequadamente. Uhum. Agora, assim, doutor, nós vimos que é algo que, ok, tudo bem, a pessoa, né, vai lidar, vai ter que passar por esse momento e não é contagiosa, isso é bom a gente reforçar isso na nossa conversa, mas como que é feito o tratamento quando há manifestação? E se ele ameniza um pouco dos sintomas, né? Sim, hoje é importante destacar que nós temos diversas opções de tratamento e que hoje a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente com lúpus para controlar manifestações de pele nas articulações.
Geralmente, a gente precisa de uso de medicamentos imunomoduladores, como o metotrexato, a azatioprina, o micofenolato, especialmente para controlar as manifestações cutâneas e articulares, né? Nos casos em que o paciente tem manifestações pulmonares ou manifestações renais, nós precisamos de imunossupressores mais potentes, geralmente ciclofosfamida, micofenolato. E além disso, né, os cuidados que são cuidados gerais, né, de evitar tabagismo, dieta adequada, exercício físico regular, proteção solar, né, muito importante que quem tem lúpus evitar essa exposição solar o máximo possível, e se ficar exposta à luz, né, usar o protetor solar de maior fator que conhecer, usar aquelas roupas de proteção UV, usar chapéu e outras formas de evitar a exposição solar. Doutor, quando a gente pensa também no avanço das pesquisas, como está sendo feito esse trabalho relacionado ao lúpus? Nós temos novos medicamentos, tem novas opções de tratamento? Sim, o lúpus ele é uma doença que é muito pesquisada no mundo inteiro, né? Porque é uma doença que ainda tem muito a ser descoberto em relação ao seu funcionamento e também ao tratamento, né? Mais recentemente tem sido pesquisado medicamentos biológicos, né? Como o belimumab, rituximab e outros medicamentos para poder controlar as manifestações, principalmente da parte renal e pulmonar e neurológica, né? Que são as manifestações mais agressivas. A notícia para quem tem lúpus é boa, né? Porque é uma doença que tem muito estudo, tem muito interesse em produzir medicamentos que sejam efetivos para controlar a doença, e a expectativa para o futuro é que a gente tenha cada vez mais opções de tratamento que consigam devolver qualidade de vida para o paciente que tem lúpus. Além de evolução de qualidade de vida, a gente fala em extinção dos sintomas totalmente, doutor, ou isso não é possível? A pessoa vai ter sintomas, vai ter sequelas sempre do lúpus, ainda que diminuídas? Nas doenças autoimunes, nós falamos em remissão, né? Que é aquele momento como se a doença estivesse dormindo, né? E aí é importante diferenciar o que pode ser atividade da doença, né? Lesões que indicam atividade, e aquilo que pode significar dano, né? Então, o esforço que nós temos de tratamento é para evitar que alguma coisa fique danificada, né? Porque você pode ter lesões de pele que ficam permanentes, pode ter deformidades articulares permanentes, manifestações renais permanentes. Mas se a gente trata de forma precoce, a tendência é a gente conseguir evitar esse dano, né? E tratar e levar a um estágio que a gente chama de remissão, que é quase como se a pessoa não tivesse mais a doença, ela não tem manifestações, apesar da gente não falar ainda em cura, sabe? Porque a gente não tem um conhecimento tão avançado na doença para falar sobre isso. Muito bom, doutor. Gostaria muito que o senhor deixasse seus contatos para quem quiser acompanhar o seu trabalho ou, né, até mesmo continuar essa conversa, né, após o programa ou mais para frente. Claro, quem tiver interesse pode me seguir no Instagram, Dr. Thales Azevedo, né? E eu também trabalho no TikTok, YouTube e outras redes sociais onde tem produção diária de conteúdo. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-lo. Volte sempre. Muito obrigado, viu, gente? Bom dia.